É maravilhosos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Nils Rebestião, para você que não me conhece e para você que é novo, que caiu aqui de paraquedas, que de repente encontrou esse vídeo, que se interessou pelo tema, não importa como é que você chegou até aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Primeiramente eu vou tenho que dar uma explicação aos meus antigos seguidores, porque que eu decidi parar de fazer vídeos. É assim, gente, quando eu comecei a fazer vídeo, uma coisa de 5 meses atrás, eu me deparei com algumas dificuldades, como por exemplo a qualidade de imagem, porque eu gravava vídeos no telemóvel, não que eu não gravo até agora, eu gravo no telemóvel, mas agora com o telefone melhor, e também ouvi muitas reclamações em relação ao som. Aí então eu decidi esperar até ter um telemóvel melhor para poder começar a gravar vídeos de volta. E aqui estou eu gravando vídeo novamente para vocês, espero que vocês estejam preparados para receber esse conteúdo. E por favor, não se esqueça que se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo, o que você achou do tema, porque eu quero ouvir muito para poder crescer profissionalmente. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje vamos falar sobre racismo em Angola. Como vocês, algumas pessoas já sabem, eu também já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal, eu sou angolano, mas infelizmente eu não vivo em Angola uma coisa de um ano, o que não é problema, porque eu conheço a realidade do país, independente de não viver lá. Mas, vocês devem estar se perguntando, muita gente se calhar não sabe o que é Angola, o que eu estou a falar, que país é esse, mas é assim, eu como tenho paciência e meu país do coração, eu vou falar para vocês o que é Angola. Angola é um país que faz parte da África, fica localizado mais ou menos no sul da África, ali, que é um país que foi colonizado pelos portugueses e é um país de língua oficial portuguesa. Pois é. Ligado a isso, não diferente de outros países, nós temos muitos imigrantes brancos e negros dentro do nosso país. A grande maioria dos imigrantes, ou grande parte do número dos imigrantes, são pessoas portuguesas. O racismo é uma discriminação baseada na raça. Ela defende a superioridade de um grupo sobre os outros, baseado num conceito racial, preconizando particularmente a separação destes grupos dentro de uma sociedade, ou mesmo visando o extermínio da minoria. Isto é uma definição extremamente politizada, com palavras muito bonitas, mas eu vou ser muito realista e vou dizer para vocês, assim, em termos bem terra-terra. Sabe o que é racismo? O racismo é você achar que uma pessoa é menos importante que você, tem menos valor que você, tem menos direitos que você, por causa do seu tom de pele. Isso é racismo. Mas no vídeo de hoje eu não vou especificamente dizer se existe ou não racismo em Angola, porque o racismo existe em todo o mundo. Eu se dissesse que não existe, eu estaria mentindo. Se eu dizer que existe, muitas pessoas poderão dizer, ah não, ou o grau do racismo não é assim tão alto, ou talvez coisas dessas. Por isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos, algumas situações que eu vivo em Angola, e juntos vamos chegar à conclusão se isso é racismo ou não é racismo. Outro, meu irmão, você é morelatão, você não precisa estudar muito. Oportunidades para ti não te faltam. Pois é, isso é uma frase que infelizmente faz parte do cotidiano de pessoas em Angola. Mas ainda há outras atitudes que levam as pessoas a terem esse tipo de mentalidade, a terem esse tipo de conversa, porque há um conjunto de situações existentes nas sociedades que alimentam esse tipo de frases, que alimentam esse tipo de fala. Durante muito tempo em Angola, pessoas do pele mais clara, negros com pele mais clara, que nós chamamos de latões, eram privilegiados em oportunidades de emprego em Angola, como por exemplo banca, seguros, agências de telemóvel, atendimento ao público. Muitas empresas que funcionavam, contratavam prioritariamente ou preferencialmente pessoas com pele mais clara para trabalharem em atendimento ao público. E talvez isso já não seja uma coisa que seja muito frequente em Angola, mas uma coisa de 5 ou 6 anos atrás isso era muito, muito frequente. Por quê? Porque, porque as pessoas negras, né? Porque as pessoas negras de pele mais escura, elas achavam que o mulato é o melhor, que o mulato é o que tem mais valor, que o mulato é o mais bonito, e desta forma o que é escuro, o escuribaba, o preto dark, era menos valorizado. Mas essas atitudes, na maioria das vezes, não eram feitas por pessoas brancas. Não eram os brancos que contratavam os mulatos para trabalhar. A maioria das vezes eram pessoas negras, de peles escuras, que contratavam pessoas mulatas para trabalhar nessas empresas com atendimento ao público, porque na sua mentalidade o mulato, como eu já disse, era visto como mais bonito. Uma outra realidade muito comum em Angola é brancos ganharem mais do que os negros.
Ou seja, em uma empresa você pode encontrar um branco e um preto, esses terem o mesmo nível acadêmico, esses serem quase os mesmos tipos de função, mas o branco ele ganha 5 vezes mais do que o negro. Isso não é uma coisa que já não existe. Não é uma coisa que atualmente você pensa, não, isso deve ser coisa de há muitos anos para trás, isso já não acontece com tanta formalidade. Sim, ainda é muito comum brancos terem o salário muito mais alto, 5 vezes mais alto em relação ao negro, mesmo que tenham o mesmo nível académico. Uma outra coisa, escrita aqui uma questão na minha cápsula, uma outra questão também muito comum em Angola, que acontece com pessoas que têm negros com pele mais clara e brancos, é a questão do atendimento em restaurantes. Sim, o atendimento em restaurantes às vezes é muito mais humanizado, simpático e profissional quando é um branco. Um outro exemplo muito grande que eu agora acabei de me lembrar também, que eu coloquei aqui, não tinha colocado na minha lista, que é a questão das casas noturnas. Há uma coisa de 5 anos atrás, hoje em dia já não é muito, mas ainda há casas noturnas que realmente ainda fazem isso, que é a questão de não permitirem a entrada de pessoas negras. Não permitiam. Não é propriamente que não permitiam, mas o que eu estou a tentar dizer é que para você, um negro escuro, ter acesso a uma discoteca, você tem que ser uma pessoa influente ou você tinha que ir com pessoas de pele mais clara caso fosse a sua primeira vez. Por exemplo, eu várias vezes já fui barrado quando fui a uma discoteca porque, não sei porquê, porque normalmente as pessoas eram barradas sem explicação nenhuma, eu era barrado sem explicação nenhuma e eu via pessoas negras, escuras, que também eram barradas, que estavam muito mais bem vestidas do que eu, que estavam muito mais bem apresentáveis do que eu, e via brancos, e estou a dizer realmente brancos e mulatos, muito mal vestidos, como se tivessem saído do estaleiro direito para o trabalho, a entrarem normalmente para esses clubes. Hoje em dia ainda há clubes que você encontra esse tipo de coisas, mas... Can I eat? Ok. Agora eu faço uma pergunta para você. O que é isso? Of course, isso é um privilégio racial. Mas por que nós, os negros, estamos a ter atitudes racistas com outros negros? Porque com certeza, na minha humilde opinião, isso é uma consequência do racismo. Porquê? Porque nós sempre soubemos que o que tem pele mais clara, branco ou não, ele é mais do que o negro. E isso é uma consequência que nós negros temos que começar a desconstruir. O que eu estou a tentar dizer, ou a mensagem que eu estou a tentar transmitir para vocês é que se nós negros é que discriminamos o próprio negro, o que é que o branco vai fazer? Se nós negros é que damos mais visibilidade, mais valor a um branco, depois queremos vir julgar, dizer que ele é privilegiado? Não. Nós negros damos os privilégios brancos em África. Eu estou a falar de uma realidade em África, eu não estou a falar em países de branco. Eu estou a falar de uma realidade em países de negro. Porque é realmente comum você ver negros a privilegiarem os brancos, a menosprezarem os negros. É muito comum você ver negros a adorarem os brancos, a se cachicarem por os brancos e a denegrirem o preto. A falarem bonito com o branco e a falarem descaradamente mal com o preto. Porquê? Porquê que nós próprios negros vamos pensar juntos, não paramos com esse tipo de atitudes? Muitas pessoas abrem a boca criticando os brancos por serem privilegiados. Mas quem dá o privilégio ao branco? Num país de pretos, quem dá privilégio ao branco? É o próprio preto. Porque o próprio preto acredita que o branco, que o conhecimento do branco é melhor, que a educação do branco é melhor, que a maneira de ser, que confia mais no branco em relação ao preto. Se nós não consumimos, nós negros não começamos a desconstruir a nossa mentalidade em relação ao ser negro, ao outro irmão nosso negro, nós não vamos conseguir acabar com esses privilégios raciais. Dentro de África. Eu não falo na Europa. Eu estou a falar dentro de África. Porque África é um continente de negros. E nós negros temos que começar a tomar atitudes. Bem, meus amores, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês queiram dizer em relação ao vídeo, por favor, não se esqueça de comentar. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E a gente se encontra no próximo vídeo.